A liderança da Vespa número 2. A tua empresa precisa mesmo de contratar mais alguém? Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Negócio Pode Mais. Hoje continuamos com a nossa série A Liderança da Vespa. Se ouviste o primeiro episódio, já conheces a nossa formiga. Era uma trabalhadora excelente. Chegava cedo, trabalhava com entusiasmo, era produtiva, autónoma e sentia-se feliz. Até que uma Vespa, que era a diretora da empresa, decidiu que talvez fosse possível fazê-la produzir ainda mais e começou a criar estrutura à sua volta. Contratou uma supervisora, criaram-se horários, procedimentos, relatórios, gráficos, reuniões e aconteceu aquilo que ninguém esperava. A formiga começou a produzir menos. No primeiro episódio falámos precisamente sobre isto. Quando gerir mais, faz produzir menos. Mas a história não acaba aqui, porque perante os primeiros sinais de que alguma coisa não estava a funcionar, a Vespa tomou uma decisão muito comum nas empresas. Acrescentou mais pessoas à estrutura. E é sobre isso que eu hoje quero falar contigo. Quando sentimos que há trabalho a mais, quando a equipa está sobrecarregada, quando parece que ninguém consegue dar resposta a tudo, será que a única solução será sempre contratar? Ou será que algumas vezes podemos e estamos a contratar pessoas para resolver problemas que deveriam e poderiam ser resolvidos de outra forma? Há uma frase que aparece muito rapidamente quando uma empresa começa a crescer. Precisamos de mais uma pessoa. Há demasiado trabalho, os clientes estão a aumentar, as mensagens acumulam-se, há tarefas administrativas por resolver. Os prazos começam a apertar e tu já não consegues acompanhar tudo. E a conclusão parece óbvia. Temos de contratar. E atenção, muitas vezes temos mesmo de contratar. Há momentos em que uma empresa precisa de aumentar a sua capacidade e contratar pode ser absolutamente necessário para crescer. O problema está em assumirmos que a falta de capacidade e a falta de organização são a mesma coisa. Porque não são. Imagina uma empresa onde ninguém sabe quem faz o quê, em que as tarefas chegam por WhatsApp, por e-mail, por telefone e às vezes são simplesmente ditas no corredor, em que não existem prioridades claras, em que duas pessoas podem estar a fazer a mesma coisa, em que outras tarefas ficam por fazer porque cada pessoa achava que a responsabilidade era da outra, em que há interrupções constantes, em que existem processos que dependem sempre do empresário. E a equipa está sobrecarregada. A conclusão pode ser que precisamos realmente contratar. Mas imagina que colocamos mais uma pessoa dentro deste sistema. O que é que acontece? Provavelmente temos mais uma pessoa desorganizada dentro de um sistema desorganizado. E pior ainda, alguém vai precisar de ensinar essa pessoa, responder às suas dúvidas, rever o seu trabalho, integrá-la, acompanhá-la. Ou seja, durante algum tempo, uma contratação pode até aumentar a carga de trabalho em vez de a reduzir. E é por isso que contratar não deve ser apenas uma resposta ao sentimento de já não aguentamos mais. Deve ser uma decisão pensada. Quando alguém me diz preciso de contratar mais uma pessoa, há uma pergunta que eu considero essencial. Para fazer exatamente o quê? A resposta não é para ajudar. A resposta não é para fazer um bocadinho de tudo.
A resposta não é, nem deve ser, porque estamos cheios de trabalho. O que eu quero saber é que tarefas vai assumir. Quantas horas representam essas tarefas? Que problema vai resolver? Que capacidade vai libertar? E o que vamos fazer com a capacidade que fica disponível? Porque uma contratação deve ter um propósito. Pode servir para aumentar a capacidade, pode permitir atender mais clientes, pode melhorar a capacidade do serviço, pode retirar tarefas operacionais de alguém que deveria estar concentrado noutras tarefas, pode permitir ao empresário dedicar mais tempo à área comercial ou estratégica. Tudo isso faz sentido, mas temos de saber porquê. E há outro ponto que, enquanto gestora, considero essencial. Quando pensamos em contratar, não podemos olhar apenas para o salário. Uma pessoa representa um conjunto de custos, nomeadamente remuneração, encargos, equipamento, seguros, software, espaço, formação e tempo de integração e tempo de supervisão. E dependendo da função, outros custos associados. Por isso, antes de contratar, é importante perceber: a empresa consegue suportar este custo de uma forma sustentável? E atenção à palavra sustentável. Não é eu consigo pagar este mês? É sim. A estrutura financeira da empresa permite assumir este compromisso de uma forma continuada, porque contratar alguém é muito diferente de comprar uma ferramenta que podemos cancelar no mês seguinte. Estamos a falar de pessoas e isso implica responsabilidade. Mas também há aqui outro lado, porque também não quero que fiques com a ideia de que uma contratação deve ser analisada apenas como uma despesa. Uma boa contratação pode criar capacidade e capacidade pode gerar crescimento. Imagina que passas 15 horas por semana a fazer tarefas administrativas que podem ser delegadas. Se contratares alguém para assumir essas tarefas e utilizar essas 15 horas para venderes, acompanhar clientes, desenvolver novos serviços e criar parcerias, então essa contratação pode produzir um retorno muito superior ao seu custo. Portanto, a pergunta não deve ser apenas quanto me vai custar a pessoa. Também deve ser que valor esta pessoa vai ajudar a criar. E aqui entramos verdadeiramente em gestão. Este ponto é particularmente importante nos pequenos negócios. No início, o empresário faz tudo. Vende, responde a e-mails, faz propostas, emite faturas, resolve problemas, fala com clientes, organiza documentos, publica nas redes sociais, toma decisões e provavelmente ainda leva trabalho para casa. Durante algum tempo isto é normal, mas chega um momento em que o crescimento da empresa fica limitado pela capacidade do próprio empresário. E aqui pode fazer todo o sentido de contratar. Mas temos de perceber o que deve sair primeiro das mãos do empresário. E nem sempre é aquilo que ele gosta menos de fazer. Devemos perguntar onde é que o tempo do empresário cria mais valor para o negócio. Se uma hora tua pode gerar muito mais valor numa reunião comercial do que a tratar de uma tarefa administrativa que outra pessoa consegue executar, talvez essa tarefa deva ser delegada. Isto não significa que essa tarefa seja menos importante. Significa apenas que não precisa necessariamente ser feita por ti. E aqui surge outro erro. Contratamos alguém e pensamos, finalmente, agora posso passar tudo para esta pessoa. Mas delegar não é despejar tarefas. Para delegares bem, a outra pessoa precisa de saber o que é esperado, qual é o resultado pretendido, que autonomia tem, quais são os prazos, onde está a informação, quando deve decidir sozinha e quando deve pedir ajuda. Se não fizermos isto, acontece uma coisa curiosa. Contratamos alguém para libertar o nosso tempo
E depois essa pessoa precisa nos perguntar constantemente: como é que eu faço isto? Posso fazer aquilo? É assim? Podes confirmar? E o empresário começa a pensar: era mais rápido se fizesse eu. Claro que era, no início. Mas se continuarmos sempre a fazer porque é mais rápido, nunca construíamos uma equipa capaz de funcionar sem depender permanentemente de nós. Na história da Vespa, vê os problemas a aparecerem e responde acrescentando estrutura. Surge uma pessoa para supervisionar, outra para tratar de determinadas funções, depois uma chefia, depois o apoio à chefia e a empresa vai ficando cada vez maior. Mas há algo que continua sem ser resolvido: a causa do problema inicial. E isto é muito importante, porque podemos construir uma estrutura enorme à volta de um problema que nunca paramos para compreender. Mais pessoas, mais cargos, mais reuniões, mais custos, mais comunicação, mais necessidade de coordenação. E, no entanto, a produtividade pode continuar a cair. Por isso, se estás a pensar em contratar alguém, quero deixar-te 4 perguntas muito simples que te vão ajudar a decidir. Primeira, que problema concreto quer resolver? Não basta dizer há muito trabalho. Identifica onde está o excesso de trabalho. Segunda pergunta, posso eliminar, simplificar ou automatizar alguma parte desse trabalho? Porque talvez não precises de contratar uma pessoa 40 horas por semana para executar tarefas que podem ser reduzidas para 20 horas. Terceira pergunta: que resultado espero obter com esta contratação? Mais clientes? Mais capacidade? Melhor atendimento? Menos erros? Mais tempo para mim? Define-o. Quarta pergunta: a empresa consegue suportar esta contratação? Não apenas este mês, mas de forma sustentável. Se conseguires responder claramente a estas 4 perguntas, a tua decisão já será muito mais consciente. A mensagem deste episódio não é não contrates. É precisamente o contrário. Contrata quando fizer sentido. Investe nas pessoas. Cria equipa. Delega. Liberta-te do operacional quando o negócio o permitir. Mas não utilizes uma contratação para evitar olhar para aquilo que está desorganizado. Porque uma nova pessoa não corrige automaticamente o processo mau. E uma equipa maior não transforma automaticamente uma empresa melhor. Às vezes, antes de acrescentarmos uma cadeira, precisamos de organizar aquilo que já existe. Se estás a pensar em contratar, ou mesmo já tenhas a equipa, faz este exercício. Durante esta semana, registra as tarefas que ocupam mais tempo na empresa. Depois, divide-as em 4 grupos: a eliminar, o que estamos a fazer e já não acrescenta valor; simplificar, pode ser feito de uma forma mais simples; automatizar, o que uma ferramenta pode fazer por nós; e delegar, o que precisa de continuar a ser feito por uma pessoa, mas não necessariamente pela pessoa que faz atualmente. Só depois disso acrescentaria uma quinta opção: contratar. Porque talvez descubras que precisas mesmo de alguém, ou talvez descubras que precisas de uma pessoa diferente daquela que inicialmente imaginavas. E isso pode poupar-te muito dinheiro e muitos problemas no futuro. O que eu quero que tu leves deste episódio é uma ideia muito simples. Mais pessoas não significam necessariamente mais produtividade. A equipa deve crescer quando o negócio precisa de capacidade e não apenas porque a desorganização começou a tornar-se insuportável. Antes de perguntares quem precisa de contratar, experimenta perguntar o que precisa realmente de ser feito, por quem e porquê. Porque contratar é uma decisão de pessoas, mas também é uma decisão financeira.
é uma decisão operacional e, acima de tudo, é uma decisão estratégica. No próximo episódio, A Liderança da Vespa, quero olhar para aquilo que começa a acontecer à nossa formiga. Aquela formiga, aquela pessoa que inicialmente chegava feliz, motivada, produtiva, começa a mudar. E isso leva-nos a outra questão. Será que o teu melhor colaborador pode estar a perder a motivação por causa da forma como estás a liderar? Vamos falar sobre autonomia, confiança, microgestão e sobre a responsabilidade da liderança na motivação das equipas. Espero por ti no próximo episódio de Negócio Pode Mais. Até lá! Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.